Pessoal, bom dia para todo mundo que acordou cedo já, né? E esse daqui é o nosso conteúdo de hoje, Paranaguá Contemporânea, beleza? O que acontece, pessoal? Quando a gente estudou lá a consolidação da arte paranaense, nós tentamos ver alguns artistas de modo um pouco mais amplo, né? E como eles tiveram importância dentro do movimento paranista, ou seja, como o litoral tem relevância dentro desse movimento, como esse movimento também refletiu um pouco no litoral, que a gente pôde ver. Eu peguei um exemplo só para colocar a questão das calçadas ali para vocês verem. Hoje eu vou tentar puxar mais um exemplo para a gente estudar, né? Mas é uma consideração que normalmente ela fica um pouco oculta quando a gente estuda arte paranaense ou movimento paranista, né? Se fala muito da construção do movimento, mas não se destaca que vários desses artistas, ou a maioria deles, tinha suas raízes no litoral. Isso é importante para a gente valorizar e para a gente divulgar, principalmente, né? Então, se a gente for vendo essa construção, eu tentei fechar esse conteúdo da aula pensando um pouco em Paranaguá contemporânea. E daí eu fiz um recorte nos últimos 40 anos ali, que para nós é um período bastante significativo dessa arte. Por quê? Porque a gente tem algumas representações que são muito próprias, muito características, e que muito possivelmente vocês já devem ter visto. Então, trazer um pouco disso para a aula eu acho que é importante hoje, né? E eu recortei em dois artistas dessa Paranaguá contemporânea, né? O Emir Roth e o Dimanche. A gente vai começar vendo um pouco sobre o Emir Roth, né? O Emir Roth, ele é parnanguara, nascido em 1940 e ele é falecido em 89. Ele tem uma construção artística que ela começa um pouco mais lentamente, porque o Emir ele trabalhava em um órgão público, hoje já extinto, que era o Instituto Brasileiro do Café, e a partir de um certo momento na vida dele, ele começa a atuar exclusivamente como artista plástico. E daí é nesse momento que a vida dele começa a ter uma representação em maior quantidade, e a maioria das obras dele é desse segundo período, quando ele se dedica somente a essa tarefa, né? O que acontece com a obra do Emir, se a gente for observar, né? Eu fiz aqui essa anotação nesse período aqui. A obra do Emir, ela tem uma representação pictórica em quadros também, mas essa não é o destaque da obra dele, digamos assim. Você vê um ou outro quadro feito pelo Emir, não é uma coisa muito fácil de você achar. As obras dele em quadros são mais reduzidas, e a principal ênfase do Emir é o painel, ou seja, o mural. Ele é um dos muralistas mais conhecidos da arte paranaense. Mural, painel são aquelas representações feitas em paredes de proporções enormes, assim, bem grandes, né? A obra em painel do Emir, mais conhecida, mais discutida em termos de arte, artisticamente, é um painel que ele fez na sede da APA, né? Esse painel ele foi feito ali entre 75 e 78, e ele conta visualmente a construção da atividade marítima em Paranaguá, né? Os períodos de grande exportação de madeira, depois de café, o recorte da araucária. Por isso que eu tentei selecionar essa parte aqui do painel do Emir, que vocês podem ver para o canto aqui a questão das araucárias e embaixo elas recortadas, muito utilizadas para exportação durante um largo período de tempo, né? Mas aqui para o meio, vocês veem o Emir fazer uma representação das estivadores carregando sacos de café, que foi até por volta de 1975 o principal produto de exportação que passava por Paranaguá, né? Por que a gente marca isso tão nitidamente, essa data, né? Porque 75 foi o último ano que teve neve significativa no estado do Paraná, e essa neve na região oeste do Paraná, ela queimou os pés de café, né, as folhas, e esses pés ficaram improdutivos.
e café para ser produzido ele leva tempo. Então, os paranaenses do Oeste costumavam chamar esse ano de Geada Negra, que foi o período no qual os pés de café foram retirados e o Paraná começa a exportar soja, ou seja, começa a se produzir soja ao invés de café, que é o que a gente vê passando até hoje por Paranaguá de 75 para cá. Isso estaria representado levemente pelo Emir, por quê? Porque ele pega esse período de transição, quando o painel dele está sendo construído. O painel do Emir, ele também tem um outro destaque, esse aqui da APA, porque ele é o maior painel interno da América Latina. Ele tem mais ou menos 100 metros quadrados. Eu arredondei ali a questão do 100 para ficar um pouco mais fácil de fazer a leitura. O painel ele tem 40 metros de comprimento por 2,85 de altura. Né? Então, o que acontece com a construção desse painel? O Emir ele fez um trabalho que é bastante interessante, que é uma técnica que a gente viu na aula passada do Lang de Moritz, que é empasto. Né? Então, muito desse painel foi feito primeiramente com massa acrílica, popular massa corrida, né, de passar em parede. Então, ele foi feito com aplicação utilizando espátula, formando esse desenho. E depois aplicada a cor nele. Então, ele é um painel que tem uma característica importante lá dos elementos formais das artes visuais, que é relevo na sua construção. Ok? Essa daqui eu digo que artisticamente é a obra mais importante do Emir, porque ela caracteriza a técnica diferenciada, ela caracteriza um tamanho desproporcional, então o tamanho dele é colossal, e ele também faz uma representação histórica importante, ou seja, em vez de escrever sobre a história de Paranaguá, ele faz um desenho, uma pintura, um mural, né? Mas tem outras duas obras do Emir que para nós vão ser mais importantes, porque a gente tem possibilidade de ver, que a gente vai estudar um pouquinho depois. Antes eu vou falar para vocês de uma questão criativa do Emir, né? O que seria essa questão criativa? Durante a construção desse painel ali, o Emir faz uma instalação. O que é instalação em artes, né? Instalação é todo tipo de obra que você utiliza elementos diversos para representar ela tridimensionalmente, tá? Ela se difere da escultura por quê? Porque a escultura, ela normalmente vai ter uma representação utilizando um único material, seja bronze, mármore ou outra coisa, podendo ter alguns elementos mistos, claro, né? Mas a instalação, ela é mista por sua natureza. E o Emir fez o quê? Ele tentou concorrer num dos eventos mais conhecidos aqui do Paraná, que é o Salão Paranaense de Artes, né? No ano de 1977. Para você concorrer a um salão, normalmente, você inscreve a sua obra, essa obra passa por um processo de avaliação, e ali são selecionados. Ó, você passou, você infelizmente não passou, né? Então vamos dizer que tinha 100 vagas para um salão, normalmente, de grande porte, e 400 candidatos. 100 obras só vão ser selecionadas, outras 300 não vão ter espaço para ser expostas dentro daquele salão naquele ano. Dá para tentar em outro salão ou em outro ano, né? O Emir ele tentou concorrer no Salão Paranaense de 77 com uma obra que ele chamava O Totem. E era uma crítica ambiental. É uma das primeiras obras que tem essa questão ambiental ligada, assim, uma crítica aplicada à arte diretamente, né, aqui no estado do Paraná. A obra do Emir ela é bem polêmica e ela ficou conhecida como Totem Mal Cheiroso, né? Foi uma obra que ele elaborou utilizando crânios de animais mortos, né? Especialmente de bois, e fez uma obra com vários desses crânios. O que se diz na leitura da época é que esses crânios exalavam um cheiro ruim. Então, esse teria sido o primeiro motivo da negação dessa obra ter sido aceita dentro do salão, né? Só que o Emir não ficou satisfeito com essa obra não ter sido aceita.
A exposição daquele ano ia ser feita no Teatro Guaíra, o salão, e ele decidiu que ele ia expor a obra dele na calçada do Teatro Guaíra. Então ele ficou durante o período do salão expondo essa obra na calçada. E foi uma repercussão possivelmente a maior daquele salão, inclusive maior do que as obras que venceram o Salão de 77, né? Porque a obra do Emir ela teve repercussão nacional. Ela foi apresentada, discutida em alguns jornais de outros estados, e ela passou em jornais televisivos também na época, né? O que era bastante incomum de você ter esse espaço de discussão para a arte. Né? E isso é importante por quê? Porque essa obra está inclusa dentro daquele período que o Emir produz o mural dele da História Marítima de Paranaguá, né? 75 a 78, ele produz essa instalação em 77. Ou seja, é um dos períodos que marca essa virada cultural do Emir, de quando ele está num nível de maior produção artística da vida dele. Após essa instalação aqui de 77, que é muito conhecida, o Emir realiza duas outras obras que vão ser bastante importantes para a construção artística dele, né? A primeira, para nós aqui, em 1981, 3 anos depois do Totem, é essa representação aqui, um outro mural feito pelo Emir, que alguns já viram quando a gente fez aquela aula de campo de tópicos especiais, né? Ou seja, é um painel feito pelo Emir em cimento. Esse cimento feito por ele foi desenhando enquanto ele ainda estava mole na parede, né? Para dar a questão do formato. E alguns ele fez no chamado molde negativo, que é um molde normalmente de isopor, de gesso ou de cerâmica, no qual você faz o formato contrário da obra, chamado formato negativo. E quando você preenche com o que você quer, cimento, no caso do Emir, mas também pode ser de gesso ou de metal derretido, ele vai ficar no formato objetivo da sua obra. Esse painel feito pelo Emir, com essa técnica aqui, é uma representação de São Francisco das Chagas, da história de vida de São Francisco. Isso é importante da gente pensar um pouco, por quê, né? Porque no lado oposto, a gente tem aqui para a parte de cima a igreja de São Francisco, né? Então essa praça aqui vai estar ligada à representação da igreja. Que vocês vão poder olhar aqui nesse canto superior direito da pintura, né? Da pintura não, do mural do Emir. Tem uma representação aqui dele fazendo referência à própria igreja que está localizada ali em cima. Então o Emir tinha muito dessa ligação de conseguir ter a capacidade de contar artisticamente, através de desenhos, uma história. Ou seja, é um processo criativo. Por isso o mural era mais interessante do que a tela em si. Porque a tela, tendo seu tamanho reduzido, a história é reduzida. Nós temos que fazer uma leitura, uma interpretação. O painel ele tem um espaço muito maior. Então você consegue ter uma representação de espaço para contar essa história. Né? E um outro painel do Emir, também bastante conhecido, que vocês já devem ter visto, é esse mural aqui, feito por ele em 82, que fica no Mercado do Peixe, ali perto da rodoviária, né? O que acontece nesse mural? É um mural que ficava logo na entrada, hoje uma parte, quem está entrando no Mercado do Peixe, a parte direita do mural, do mercado, ela foi demolida, ela virou meio que um estacionamento para quem vai até o aquário, né? Então, quando você entrava no mercado, você tinha essa possibilidade de já, logo de cara, observar e ver esse painel aqui do Emir. E daí você ia para o lado direito ou para o lado esquerdo. Esse painel, ele conta um pouco também das origens de Paranaguá. Então a gente consegue fazer algumas observações, né? Aqui a gente está vendo uma igreja no alto,
essa igrejinha no alto aqui, ela é a igreja da Ilha da Cutinga, né? Que hoje deve estar restando só as paredes. Aqui nesse outro lado, a gente vê uma representação da catedral. Aqui o Emir faz uma representação também dos índios carijós, que eram os indígenas que habitavam essa cidade, que hoje é Paranaguá, né? Então ele tem a tentativa de fazer uma reconstrução e contar essa história através do painel. Por isso que a partir de um certo momento do período criativo dele, seria esse segundo período da vida, nós temos muito mais representações estruturadas em painéis. Dos que resistiram, nós temos esses 3 principais. Eu deixei esses 2 para o final, porque eles são bem importantes, porque eles têm acesso mais fácil para a gente observar, e tentem guardar um pouquinho dos 2 aí na memória, que eles vão ser úteis para nós lá na atividade também mais adiante. Tranquilo até aí, Leandro? Tem alguma questão? No chat não sei se alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta, mas não tem nada aqui no chat. Beleza. Então, vamos adiante, que eu vou para a outra metade do conteúdo, que é para falar um pouco do Dimanche. Aqui, eu refleti um pouquinho, dava para ter falado de vários artistas em si, né? Se fosse para pegar artistas que nós podemos ter contato hoje, né? Dava para ter falado do Dimanche, que eu escolhi, dava para ter falado do André, da Beni, dava para ter falado de outros aí que a gente poderia pensar que estão vivendo e que a gente teria contato. Por que eu escolhi o Dimanche, então? Porque o Dimanche ele tem um elemento que é muito importante, que é uma técnica diferente dos demais e que a gente já estudou, e ele tem uma ligação com o Emir Roth. Então, teria ali essa ligação que ajudaria a gente a sintonizar para fazer até a nossa atividade, né? O Dimanche é o nome artístico do Domingos Jair Kozlowski, e Dimanche, se vocês forem pesquisar, é domingo em francês, né? E o que acontece com o Dimanche? Ele tem uma produção cultural muito a partir de 1985, isso dito por ele até em algumas entrevistas, né? E o Dimanche, se a gente for pensar, ele é o artista da Paranaguá arquitetônica, da Paranaguá representativa. Por quê? Normalmente, quando a gente vai falar em Paranaguá, a gente vai pensar, primeiro, número 1, em Porto, e tirando a questão de Porto, a gente vai pensar Paranaguá normalmente no patrimônio histórico. Esse patrimônio histórico é a representação principal das obras do Dimanche. Ele tem várias outras obras com característica de mar, de montanha, mas as principais obras dele, se a gente for observar, é dessa Paranaguá, né? É de uma Paranaguá do Casario. Eu coloquei alguns exemplos que são muito representativos na obra dele. Colégio dos Jesuítas, que é o MAI ali, né? A Catedral do Rosário, a Fonte Velha, o Casario ali do Rio Itiberê, e outras, né? Essa representação, por exemplo, aqui dele da Fonte Velha, da Fonte da Gamboa, né? É um quadro dele do ano passado. E as fotos da obra dele, elas estão numa resolução maior, então a gente consegue ver com maior nitidez o relevo da obra, né? Que são esses drapeados, esses riscos, que vocês conseguem observar por aqui em toda a obra, né? Em alguns lados é com maior ênfase, em outros lados com menor ênfase. Aqui a gente tem uma outra obra interessante do Dimanche, do Largo da Matriz, né? Que seria, de um lado, a Casa Monsenhor Celso, do outro lado, a Casa Brasília Itiberê. E à frente disso nós teríamos a Catedral do Rosário. Okay? A mesma coisa, vocês conseguem ver muitos traços, muito drapeado da obra do Dimanche. Essa obra do Dimanche é importante por quê, né? Por que a gente escolheu ela? Porque ele é atualmente o principal representante aqui no litoral dessa característica de obra do movimento paranista lá atrás, que foi introduzida no Paraná pelo Frederico Lang de Morettes, que é aquela técnica do impasto que eu falei para vocês.
se vocês forem pesquisar, às vezes, isso pode aparecer também com outros nomes. Dá para encontrar essa técnica chamada também de Gibbs, né? Ou dá para encontrar ela chamada de Bauer em alguns textos. Bauer, Gibbs ou impasto seria a mesma coisa, tá? É o mesmo tipo de técnica que a pessoa está se referindo, né? E então a gente pode observar que essa característica de introdução desse tipo de técnica pelo Lang de Moritz tem uma permanência, ou seja, ela existe, é utilizada até hoje. E apesar de a gente observar que ela, nessa aplicação pronta, é uma técnica que pode ter de 3 a 4 fases na sua representação. Por quê? Né? A técnica feita aqui pelo Dimanche, ela começa com a aplicação da massa acrílica, igual a gente já falou. O Dimanche é conhecido pelos quadros, daí a gente vê uma contraposição ao Emir. O Emir era muito mais muralista na sua representação conhecida. O Dimanche é representativo em quadros, de proporções pequenas, médias ou grandes. Então ele primeiro aplica essa técnica com a espátula e com a massa. E aí vem uma questão dessa técnica que ela é um pouquinho mais complexa que as outras, por quê? Porque a massa ela não permite muitos erros, né? É muito difícil você corrigir um quadro feito com esse tipo de técnica. Porque quando você pega a massa com a espátula, você tem ao mesmo tempo que aplica, fazer o desenho, né? Ou seja, o desenho, muitas vezes, ele não é feito pelo pincel, ele é feito pela espátula na habilidade do artista. Então você tem que já ir desenhando com a espátula e com a massa corrida. Depois você tem duas possibilidades, que é pintar com a massa corrida ainda fresca, transformando a obra em um estilo de afresco, ou pintar essa obra depois que a massa corrida seca, daí transformando numa característica de empasto, né? Qual que seria a parte que o Dimanche faz? Ele faz essa técnica do empasto, espera secar, depois de seco, daí ele tem uma característica importante, que é a aplicação de betume, também pode ser gel envelhecedor, né? Então imaginem a obra toda branca, com o desenho que foi feito pela espátula na massa, seca. Você pega um pano ou um pincel, pega betume ou gel envelhecedor e faz uma pintura superficial. É esse betume ou gel que faz esse efeito escuro aqui na obra, né? Essa parte aqui não é tinta propriamente dita. É esse gel ou esse betume que dá esse efeito. E por fim, daí você poderia ter a aplicação da tinta, onde está esse branco, amarelo, azul, aqui tem um amarelo creme, né? Variado por ocre, que é onde você consegue dar essa cor para a obra. Então a obra de Empasto é uma obra muito viva aqui na cultura litorânea ainda. Por isso a gente consegue pensar muito nesse aspecto. Outra coisa que eu quis deixar registrado, aqui vocês vão poder estudar, poder ler isso aqui com calma depois, é que o Dimanche, ele tem uma característica que é um tanto intrigante na obra dele. Aqui, por exemplo, a gente vê a igreja de São Benedito, e por vezes o Dimanche faz uma representação da figura humana, seja em uma pessoa, duas ou três. 1 a 3 pessoas é o mais comum na obra dele. Apesar que às vezes tem obras, como aquela que a gente viu ali anteriormente, da Fonte da Gamboa, que não tem ninguém, mas isso é mais raro. Então a representação da figura humana, ela consta já na obra do Dimanche, apesar dele ser essencialmente figurativo no cenário, e não na figura da representação humana. Mas tem alguns humanos representados na obra que não são o foco principal. Se a gente for pensar, existe uma contraposição, porque essas pessoas, elas estão quase como composição do cenário, ou seja, são figurantes. O principal objetivo da obra é a figura arquitetônica, tá? Então essa é uma essência da obra do Dimanche que é importante da gente pensar dentro disso também, né?
E outra característica da obra do Dimanche, e daí eu deixei essa um pouco mais para o final ali, é que o Dimanche ele também é professor de pintura, algo que vai lembrar um artista que a gente estudou lá nas primeiras temáticas da PNP, que é o Rafael Lopes, aqui de Paranaguá também, falecido na década de 80. Rafael Lopes foi um dos 3 principais pintores que a gente estudou no surgimento de uma arte no Paraná, né? E ele ficou muito conhecido como professor de pintura também até uma certa época, formando uma leva de novos artistas. O Dimanche, nos últimos anos, aí ele tem tido uma ênfase nisso também. Há algum tempo pela FUNCUL, que é a extinta Fundação Municipal de Cultura, e hoje pela Secultur, né? Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá. Então a gente vê que ele está trabalhando muito nessa ênfase aqui, que é essa última imagem que eu coloquei. Isso é importante para a gente pensar um pouco que até a ideia do mestre Rafael Lopes lá, de divulgar a pintura através desses cursos, ela é uma característica que permanece aqui no litoral. A gente tem outros professores, tem a Zezé Filipeto também, que trabalha bastante com isso, poderia ter falado dela até, mas eu preferi falar do Dimanche por essa ligação dele com o Emir. O Dimanche, inclusive, ele auxilia o Emir quando ele está na construção daquele mural do Porto de Paranaguá, lá, aquele que eu comentei que é um dos maiores da América Latina. Então, aqueles são os primeiros passos dele como auxiliar. Então, a gente observar como tem essa ligação entre os dois na construção, né? Vamos falar um pouco sobre a atividade referente a esse conteúdo aqui, né? Pessoal, então a gente vai tentar pensar em criar um cartão postal. Todo mundo já viu aquele cartãozinho postal, formato tradicional, 10 por 15 centímetros. Seja ele na orientação de paisagem, seja ele na orientação de retrato, né? O que acontece, pessoal? A gente vai fazer assim. Eu quero que vocês pensem num cenário aqui do litoral do Paraná. Dentro desse cenário, pessoal, o que eu quero que vocês pensem? Alguma paisagem de Paranaguá, ou se vocês quiserem pensar de outra cidade do litoral, fiquem à vontade também, né? Esse desenho que vocês vão fazer, ele pode ser feito em, como eu falei, desenho à mão, com lápis de cor ou canetinha, ou dá para você tentar fazer em pintura ou arte digital. Fiquem bem livres quanto a isso. Não é obrigatório que o tamanho seja 10 por 15. É só a referência que eu utilizei para vocês pensarem num cartão postal tradicional, né? Eu fiz aqui um exemplo com base nessas orientações que eu coloquei, né, pessoal? Seria o quê? Aqui eu peguei um desenho já pronto, na verdade, do Pinterest, né? E é aqui a Catedral de Paranaguá. E eu quero que vocês pensem em colocar o logotipo que vocês criaram nesse cartão postal. Aqui eu peguei aquele logotipo dos ramos de café e só fiz uma edição rapidinho para jogar ele aqui e pensar nisso. Eu vou diminuir para dar para a gente olhar a imagem inteira, assim, para vocês verem. Acho que dá para observar bem e depois vocês vão conseguir acessar essa atividade no Moodle, né? Então, imaginem, foi feito um desenho, esse desenho foi escaneado ali, ou vocês podem fazer uma fotografia, e depois incluir digitalmente, ou se vocês quiserem fazer à mão também, o logotipo, refazer à mão, eu acho que fica até mais interessante para fazer essa criação, tá? Pessoal, critérios para atividade. Eu elenquei aqui 4 critérios básicos, né? Dependendo das dúvidas, podem surgir outros. Deve ser um cenário do litoral paranaense, tá? Não vamos pegar cenários de outros litorais ou de outro lugar. O logotipo do movimento litorâneo, ele deve estar incluído, o que vocês criaram. Então, quem não fez a atividade anterior tem de fazer aquela primeiro para fazer essa. E o que acontece? Eu quero esse logotipo em formato reduzido, ele não é para ele concorrer com a imagem. Então, aqui, menorzinho num canto vazio da obra, né? Para quem já estudou em aquela questão de orientação lá, de planejamento visual gráfico, o que acontece, né?
A gente faz PVG no primeiro ano, o pessoal que começou esse ano não chegou a ver, mas esse ponto aqui é importante, porque quando a gente vai observar uma imagem, o canto superior esquerdo é o primeiro ponto de observação que a pessoa tem. Então, por isso eu coloquei aqui. Seria interessante se vocês conseguissem, mas não é um critério de avaliação, então fiquem sossegados. Pode estar aqui embaixo, por exemplo. Critério 3. Eu quero que vocês façam um relato breve, no máximo 10 linhas, sobre a motivação de vocês escolherem esse cenário. Mesma coisa que eu pedi na atividade anterior. Por que vocês escolheram aquele elemento para criar o logotipo? E a questão 4 é, aqui, pode-se fazer uma obra de algo antigo. Eu quero fazer algo de Paranaguá que já não existe mais. Tipo, aquela escultura de Santos Dumont que tinha em frente ao ginásio ali, não existe mais. Pode-se fazer? Pode, desde que você consiga comprovar por uma fotografia, por exemplo, que aquilo existia. Nós não queremos cenários inventados. Nós queremos um cartão postal que tenha essa fundamentação. Beleza?